Oi pessoal, eu sou a Jennifer da RH Treinária e vocês já me conhecem. Eu estou aqui hoje com o Dr. André Tolentino, advogado, especialista em direito empresarial, e nós vamos bater um papo sobre assédio no ambiente de trabalho. Certo, Dr. André? Olá, Jennifer, muito obrigado pelo convite, muito obrado a todos que estão assistindo aqui com a gente. Então vamos lá, gente. Nós sabemos aí que temos algumas mudanças nesse ano de 2023, em que a pauta assédio ela vai estar batendo mais firme nas empresas, dentro do ambiente corporativo. E para a gente começar, eu acho que o mais importante é nós definirmos o que é assédio. Realmente, agora a partir de 2023, nós temos várias alterações nas normativas que tratam a respeito desse tema, e o mais importante é nós definirmos, né? É muito importante conhecermos o tema para falarmos dele. O assédio, infelizmente, ele é muito comum dentro do ambiente de trabalho e às vezes até em outros ambientes coletivos, como nós podemos ver, né? E o assédio, ele não é apenas também o assédio sexual, como nós vemos, mas o assédio é uma conduta reiterada, ou seja, realizada várias vezes, geralmente por um superior hierárquico dentro da empresa, ou seja, o chefe, o patrão, o gerente, um membro da diretoria, contra os inferiores nessa hierarquia. Então, esse assédio, essas condutas reiteradas, elas podem gerar um dano moral contra o empregado, ou seja, uma cobrança excessiva, um horário de trabalho fora do que estava sendo combinado ali dentro, cobranças por WhatsApp, por meio dessas redes sociais, inclusive, e também existe o assédio sexual, ou seja, as condutas reiteradas de importunação daquela pessoa que faz, muitas vezes em tom de brincadeira, olha, vamos sair, fazendo um convite, mandando fotos que não foram solicitadas e dessa forma criando um ambiente de trabalho que é nocivo para todos, não só para a vítima, mas muitas vezes até mesmo para os colegas no mesmo ambiente. Gerando um desconforto geral ali dentro da empresa. Exatamente. Então nós temos aí o assédio moral e o assédio sexual. Dentro das empresas, o mais comum, qual é? O assédio moral como um todo, ele é mais comum. Na verdade, nós podemos até dizer que o assédio sexual, ele é um desdobramento do assédio moral, ou seja, ele é algo mais específico, mas não deixa de ser um assédio moral. Que pode começar com um assédio moral e conforme for caminhando, o superior, o gestor vai se aprofundando e aí pode vir a se tornar um assédio sexual, é mais ou menos isso? Exatamente. E muitas vezes não só do superior hierárquico para o inferior, mas muitas vezes até mesmo que nós chamamos de assédio horizontal. Existe o assédio vertical, quando é o caso dos superiores hierárquicos, mas existe também o assédio horizontal, onde pessoas às vezes com o mesmo grau, colegas ali de trabalho, no mesmo local, acaba causando não só esse desconforto, lembrando também que o assédio sexual é crime dentro do ambiente de trabalho. E aí esse assédio ele configura tanto homem, mulher, independente do sexo, é considerado assédio moral. Exatamente, independentemente do sexo ou do gênero. Às vezes pessoas do mesmo sexo também podem cometer o assédio sexual dentro do ambiente de trabalho. E o moral também. E o moral também, sendo que pesquisas relatam que cerca de 98% das vítimas de assédio sexual são mulheres. Mas é importante nós sempre ampliarmos essa questão e não vermos como é um problema feminino, é um problema da mulher. Não, é um problema de toda a sociedade. Sem dúvida. Dos empresários, é um problema dos integrantes da CIPA, é um problema do Estado, é um problema dos colegas de trabalho que precisam criar esse ambiente mais harmonioso, trazendo qualidade de vida para o trabalho e para esse momento que é tão importante dentro da sociedade, que é o momento do labor. Certo. E quais são as consequências, né? Houve o assédio, qual é a consequência disso dentro do ambiente para a empresa? Vamos falar isso. Existem várias consequências. Nós podemos dizer que existem as consequências do ambiente de trabalho e as consequências jurídicas. As consequências para o ambiente de trabalho, nós encontramos até um aumento no número de acidentes de trabalho, porque existe uma redução da atenção daquele funcionário que vem sofrendo o assédio sexual, ou até mesmo dos colegas que presenciam, que são testemunhas daquilo que está ocorrendo. Um aumento do afastamento
da solicitação de auxílio-doença para o INSS, por conta do crescimento de doenças relacionadas à saúde emocional, como depressão, ansiedade, síndrome do pânico, que são doenças que merecem respeito, que merecem tratamento e que dão direito, sim, ao afastamento e ao recebimento do auxílio-doença. E existe também as consequências jurídicas, ou seja, o empregado que comprova que vem sofrendo esse tipo de assédio, ele pode pedir a rescisão indireta, que é quando o empregado manda o patrão embora e tem direito ao recebimento de todos os direitos trabalhistas. Existe também a possibilidade de solicitar o dano moral contra a empresa por aquilo que ele sofreu naquele ambiente. E aí, neste caso, não é contra a pessoa que praticou o assédio moral contra ele, é contra a empresa. Exatamente. A vítima, ela pode escolher se ela entra com processo contra a empresa, se ela entra com processo contra o agressor, nesse caso, ou se ela entra com processo contra os dois. Mas geralmente se entra com ação contra a empresa, que pelo menos teoricamente é quem mais tem condições econômicas de pagar esse dano moral. E existe também a consequência criminal, lembrando que isso é crime. E aí é o empregado, é aquela pessoa que causou esse dano moral, às vezes um diretor, um gerente, às vezes até o dono da empresa, que vai responder também criminalmente por esse tipo de agressão. A minha dúvida era essa, tem como responsabilizar também o autor, não só o empregador, mas também o autor do assédio. Então tem todos esses desdobramentos dentro das consequências do assédio moral dentro de uma empresa. Sim, na responsabilidade civil e criminal, nós falamos a respeito da múltipla repercussão do mesmo fato. Então, nesse caso, mesmo havendo um mesmo fato, ele traz múltiplas repercussões. No direito civil, ao recebimento do dano moral. No direito do trabalho, a possibilidade de mandar embora aquele funcionário por justa causa, aquele funcionário que deu causa a essa agressão. E no direito criminal, a responsabilidade pessoal do agente que causou aquele mal-estar, que causou esse crime. Entendi. E aí nós temos agora, em 2023, né, a Lei 14.457, se eu estiver errado, me corrija, que ela entra em vigor agora a partir de 21 de março de 2023. O que muda? O que a empresa precisa se atentar? Quais são as medidas? Quais são as ações que ela precisa ter a partir de agora? Não que antes não fosse necessário, né? É uma luta diária, uma causa diária, mas a partir de agora existe um respaldo, né? Algo que precisa realmente ser validado dentro das empresas. Então, o que muda a partir de agora? Exatamente. Essa lei, a Lei 14.457, ela é de 2022, ela é de setembro de 2022, ela foi publicada, mas com relação a essas obrigatoriedades por parte da empresa, elas passam a vigorar agora, a partir de dia 21 de março de 2023. Então é muito importante que as empresas já estejam adequadas, já tenham realizado essas adequações no seu ambiente de trabalho para não sofrerem aí com as punições que podem advir dessa falta por parte da empresa. Então, a partir do dia 21 de março, as empresas, por meio da CIPA, elas precisam ter alguns protocolos, alguns meios para se realizar a denúncia de forma anônima por parte da vítima. Ela precisa trazer palestras, fazer treinamentos para os integrantes da diretoria, pelo menos no mínimo a cada 12 meses, para que ela possa estar adequada aí, junto com uma série de regras internas que ela precisa se adequar. Então, sim, realmente todas as empresas já deveriam estar adequadas, porém, a partir do dia 21 de março, será obrigatório a adoção de protocolos específicos para prevenir e para se buscar uma punição dentro do ambiente da empresa. E as empresas que se adequarem, que realmente estiverem trabalhando da forma correta, com protocolos, com canais de comunicação da forma correta, comunicando isso de uma forma satisfatória dentro da empresa, elas podem dizer que elas estão adequadas, os superiores hierárquicos podem dizer que estão fazendo a sua parte e dessa forma a empresa, além de prevenir para que isso não ocorra dentro do ambiente laboral, ela ainda consegue posteriormente, mesmo havendo caso de denúncias, havendo essa questão de discussão do dano moral, demonstrar que ela fez tudo o que era possível para evitar isso dentro do ambiente de trabalho. Entendi. E aí responsabilizar realmente aquele que foi praticando, que praticou o assédio.
É importante que as empresas, a gente sabe que muitas empresas já têm, né, como código de conduta, entre outras coisas, mas agora é o momento de reforçar isso. E aquelas empresas que não têm nenhuma política interna, elas precisam correr para, a partir de 21 de março, estar realmente com isso acontecendo dentro da sua empresa, né, sendo praticado. Exatamente. A partir do dia 21, obrigatoriamente ela já tem que ter. Ela tem que ter uma política interna, já tem que estar tudo redondo. Tudo aquilo que a lei determina, 21 de março de 2023, precisa entrar em vigor. Exatamente. Essa lei, ela deu 6 meses. 180 dias. 180 dias. Ela deu 180 dias para as empresas se adaptarem. Então, a partir do dia 21 de março, ela precisa já estar adaptada. E para as empresas que já tinham uma política, que já tinham protocolos, nós sugerimos que reveja esses protocolos para ver se está atualizado, se está dentro dessa nova norma. Porque muitas vezes ela já tinha lá, eu já tenho isso e tal. Mas quando ela vai ver, opa, falta isso aqui, falta aquilo ali, falta implementar isso, falta implementar um treinamento. Então é muito importante que todas as empresas revejam os seus protocolos para que façam as alterações, se for necessário, ou para que tragam essa nova regulamentação, caso elas ainda não tenham. Porque uma das questões que traz agora na nova lei não é só ter a política interna, mas é que ela seja clara, né, para todo mundo, que tenha momentos de conscientização dentro da empresa com relação ao assédio moral. Exatamente. Legal, doutora. Muito obrigada por esse bate-papo aqui. A nossa ideia é continuar com ele, tá? Então, se você tiver mais dúvidas a respeito disso, ou se você quer agora começar dentro da sua empresa a trazer mais conscientização, palestras, atividades, isso, conte com a gente aqui da RH Treinário, que nós estamos prontos para atendê-los com treinamentos, palestras e capacitações, juntamente com o Dr. André, que é nosso parceiro. Muito obrigado. Eu que agradeço, até a próxima. Não se esquece de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações.